Fala pessoal, beleza? Pois é pessoal, falando ainda sobre fontes chaveadas aí, que é um assunto polêmico aqui no canal principalmente, e falando sobre fontes para amplificadores principalmente, eu vou explicar mais detalhadamente o porquê que eu não gosto de fonte chaveada em amplificadores de alta performance, tá? Bom, isso aqui é uma placa, é uma fonte chaveada com circuito amplificador. Só que muitos conhecem como um circuito de no break, que na verdade é uma fonte chaveada, converte energia AC em DC. Aqui a parte do carregador, onde manda a energia de volta para o banco de bateria quando tem rede elétrica. E quando não tem rede elétrica, a energia que vem das baterias vem para esse circuito aqui, que é um inversor, ok? Esse é um inversor de onda completa, uma ponte H com IGBT. O que eu sempre digo em fontes de alimentação chaveada é a frequência que elas trabalham. Isso aqui mesmo é uma placa da Delta, uma placa boa para no break. Mas o que acontece? A gente faz a manutenção dos no breaks e toda vez é a mesma coisa. Os capacitores estão ruins, com baixa capacitância de filtragem. Você tem aqui os retificadores de alta velocidade com problema, devido até ao aquecimento. Isso aqui, gente, é um no break de 3 kVA, tá? Então 3 kW. Esse inversor aqui ele é um inversor para onda senoidal pura de 60 Hz. Se fosse um sinal de 60 Hz gerado pelo microcontrolador, que liga aqui, né, não está instalado. E esse microcontrolador, ele gera uma frequência de 60 Hz na saída. Só que o chaveamento aqui é um chaveamento dentro de serra, né? Que você vê a senoide. Vou mostrar para vocês. Quantizada, a gente chama mais ou menos para vocês entenderem. Vou pegar um papel. Então é como se fosse uma senoide assim, ó. E assim vai fazendo, subindo a senoide. Então, gente, esse aqui é o sinal que sai do inversor. Então você tem uma modulação aqui de uma alta frequência de chaveamento com a modulação do sinal de 60 Hz que é gerado para a rede elétrica. Então aqui você, depois que passar por esses filtros, esse aqui é o filtro do PFC. Esses dois filtros aqui são os filtros de saída do no break, onde ele não deixa passar para a rede elétrica a interferência de alta frequência. Então isso aqui é um inversor de alta frequência, ok? Se eu não me engano aqui chega a 115 kHz oscilação, e vem para esse filtro aqui eliminar o ruído. O ruído que eu falo é a alta frequência gerada no chaveamento. E aqui é o circuito tanque, né? Um capacitor, é um circuito LC. E esse circuito aqui, ele, quando o no break está funcionando, ele esquenta muito. Então você tem aqui, quando a frequência chega no ponto, ela é dissipada por esse conjunto aqui. Então o ruído não vai para os amplificadores, ou no caso, a rede elétrica, né? Não sai para o equipamento. Se esses capacitores aqui, que é um circuito de filtragem da tensão,
Ou seja, como é que funciona aqui, ó? A energia entra, passa por esse filtro, tem um filtro aqui. Esse aqui é um transformador chamado de TC, transformador de corrente, onde mede a corrente para poder informar o no-break que você está acima da sua capacidade, né? Informar a potência. Esse aqui é o relé de proteção. Esse aqui é o relé que detecta a rede, ele arma e libera energia para a rua. Esse aqui são as fontes secundárias. Esse aqui são circuitos osciladores, detector de erro. E aqui você tem esse dissipador enorme. Você tem o circuito retificador, né, que pega a energia elétrica da concessionária, retifica. Então aqui, como é 60 Hz, não precisa de retificadores de alta velocidade. Então você tem aqui uma ponte retificadora de 25, 30 amperes, ok? Passa por esse circuito aqui, que é um circuito chamado de bypass, onde quando ocorre falha com o inversor, ele aciona um circuito de bypass, que são tiristores. E aqui eu tenho o circuito chaveador da fonte chaveada. Então é aqui que mora o problema. Então você tem aqui, ó, umas placas que você não acha componentes no mercado, é difícil você achar. Se você pegar um FET, aqui no caso você tem FETs, tá? Esses FETs aqui é o IRF-P 250, 460, depender da potência da fonte. Então os FETs, eles são responsáveis pelo chaveamento da fonte. Então aqui você já trabalha com altíssima frequência, ok? Então aqui você tem uma frequência alta para fazer o chaveamento. E você tem uma tensão aqui de 192 volts DC. Só que ela sobe para 214, que é para flutuação do banco de baterias, ou seja, a própria fonte chaveada carrega, na presença de energia elétrica da concessionária, carrega o banco de baterias, que no caso aqui são 16 baterias, ok? Tem um limite da ampere-hora da bateria, né, para você não ter um problema de sobrecarga e você não carregar as suas baterias. E esse circuito aqui é o circuito que pega o 192 volts estabilizado, ou seja, ele estabiliza a tensão. Então a fonte de tensão estabilizada, que aqui vocês têm os diodos, né? Então aqui a energia a partir daqui ela não passa para a bateria, ou seja, a energia sai direto daqui dessa primeira fonte, ok? E vai para a bateria. Então a bateria, quando você não tem a tensão 192 volts, dependendo do consumo do no-break, ela cai, né? Que vai consumindo. Então esse circuito aqui, ó, ele é responsável em regular o PFC, né? Ele regular a tensão DC para o inversor, mantendo a tensão DC constante. E na saída você tem aquela filtragem que eu havia dito anteriormente aqui nesse vídeo. Então, gente, por que eu não gosto de fonte chaveada? Esse é um circuito que a gente chama de ruidoso. Transformadores convencionais de núcleo EI ou toroidais, eles trabalham em baixa frequência, ou seja, eles não vão incomodar muito o amplificador no seu espectro de atuação, ok? Que é de 20 a 20 kHz, ok? No máximo que você vai encontrar vai ser um zumbido de 120 Hz devido à retificação da fonte de alimentação, ok? E você ter esse ruído de baixa frequência saindo no amplificador. Mesmo assim, existem amplificadores que têm uma boa rejeição a esse tipo de ruído. Existe filtro de linha, principalmente na etapa diferencial, ok? E você tem uma performance melhor do amplificador na saída. É evidente que a falha de filtragem, às vezes, compreende um problema de
ruído na saída, mas isso não chega a incomodar como incomoda fontes chaveadas com a frequência altíssima, e isso vai gerar inclusive a queima de transdutores de alta frequência. Você vê twitters aí que estragam, você não sabe por quê. Você vai observar que amplificadores com fontes chaveadas, eles são muito problemáticos em relação a ruído na saída. Existem filtros que atenuam esse tipo de ruído? Sim, existem. Mas nem toda fonte chaveada tem esse recurso para fornecer energia de qualidade. Então, teria que ser uma fonte muito boa para justificar o investimento em amplificadores top de linha. Então, a partir do momento que você tem um custo mais elevado de projeto de uma fonte chaveada bem elaborada, você aumenta o custo do seu produto. E às vezes você fica no meio termo, ou seja, você gastou 70%, gastou 30% para atingir 70% e vai gastar os outros 70% para atingir os outros 30% que faltam, ok? Então, o filtro do amplificador, não sei se vocês observam, ele de amplificador classe D, eles têm esses toroides lá, tá? Que são filtros para alta frequência, isso aqui é ferrite, ou seja, ele vai começar a cortar o chaveamento, o ruído do chaveamento do circuito inversor. É o que acontece nos amplificadores classe D. Então, classe D nada mais é do que uma portadora de sinal em alta frequência, onde você modula o áudio, e esse áudio sofre amplificação através do chaveamento dos transistores, e com isso você consegue uma performance, uma qualidade de, digamos assim, de energia, ou seja, você tem um aproveitamento do amplificador melhor do que um amplificador classe AB. Compensação, o classe AB, né, você sabe que o aproveitamento máximo é 60% da energia produzida, gasta, né, por ele, e o classe D chega até 95% de rendimento. Então é um bom rendimento, mas é aquele detalhe, é uma faca de dois gumes. A passar do tempo você vai ter provavelmente capacitores cansados, porque vão trabalhar com altíssima frequência, ok? Então você precisa de capacitores menores com a tensão elevada. Esses são capacitores de 450 volts aí por 47 micro, 470 micro. Então são capacitores que eles vão estragar mais rapidamente do que os capacitores que trabalham em 60 Hz devido à frequência, porque ele vai carregar e descarregar em uma alta frequência. Isso vai cansar o componente eletrônico, e você vai ter a fadiga dele, ele vai ou estufar ou vai perder a propriedade de armazenar energia. Ok, pessoal? Então, desmistificando aqui, fonte chaveada é uma boa solução para determinados equipamentos que não precisam ter fidelidade no sinal, ou seja, uma TV, normalmente o circuito todo digital, não precisa ter essa fidelidade toda. Então, os amplificadores classe D que utilizam fontes chaveadas também é o mesmo recurso, porque utiliza a mesma tecnologia bem parecida, e quando detona você sabe como é que funciona, né? Tem que trocar a placa inteira, você não vai achar até componente, a maioria componente é SMD, como até tá aqui, ó. Então essa plaquinha aqui você não vai encontrar para comprar, ok? Aí você vai pegar, no caso desse no break aqui, vai ter que correr atrás de determinados componentes críticos que você não vai encontrar na praça, e provavelmente vai ficar encostado como está essa placa aqui. Eu trabalho com no break, gente, já há 26 anos aqui, e digo para você, isso aqui melhorou bastante a performance dos no breaks, porém é um no break chamado de vida curta. Os no breaks antigamente duravam 20, 30, 40 anos. Hoje você tem no breaks aí que você compra, passou a garantia, tá pifando, ok? Então a qualidade cada vez mais é reduzida para aumentar o consumo, porque as indústrias vivem do consumo, e você cada vez mais, o técnico vai ficando afastado disso aqui. Então daqui o que eu aproveito são os dissipadores. Mas quem trabalha com áudio, gente, pode ficar tranquilo, porque os amplificadores de classe AB ainda vão durar muito no mercado. E isso, digo para vocês, que valem a pena vocês investirem até no curso de manutenção,
de eletrônica, fazer os cursos, se aperfeiçoar, porque é um leque de serviço que não vai deixar de existir, porque sempre vai ter empresas de sonorização. Por mais que você queira empurrar o classe D como uma opção, a maioria das pessoas que trabalham com som profissional estão se afastando dos classe D devido justamente ao ponto de manutenção, ou seja, eles estão observando que o amplificador está se tornando descartável. Então é isso um dos motivos que os amplificadores de classe AB com transformadores estão utilizando. Só para você ter ideia, existem fontes chaveadas trifásicas. Eu tenho aqui duas fontes chaveadas trifásicas, são enormes. Elas são caras, corresponde a ser em torno mais ou menos de uns 60% do valor do no-break. Porém, o que acontece? A fonte chaveada ela tem uma vantagem de você utilizar ela com energia elétrica trifásica. No caso de trios elétricos que você tem, o grupo gerador. Gente, existe dois tipos de grupos geradores, né? Existe o grupo gerador com escovamento, que tem as escovas, e tem o que trabalha por indução, que tem chamada Excita 3. O que acontece nesses geradores? A senoide ela é gerada a partir da velocidade de rotação do motor, que dá em torno de 1.800 RPM, a depender do número de polos que tenha o gerador. E você vai ter uma vantagem de ter um estabilizador de, de frequência, que vai manter a aceleração de acordo com a frequência, ou seja, ele vai comandar a frequência, a rotação do motor, né, no grupo gerador, de acordo com a frequência, ou seja, quando você tem aquela pancada de alto consumo do grupo gerador, ele vai acelerar mais para que a rotação não caia e mantenha dentro do padrão prefixado. Então isso é um artifício que é utilizado hoje em grandes grupos geradores. Eu trabalhei durante 12 anos com grupo gerador. Ainda de vez em quando eu ainda trabalho um pouco com grupo gerador e digo para vocês, fonte chaveada perto de grupo gerador é complicadíssimo, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Você tem um problema de um pico de tensão altíssima devido à variação de rotação. Tem fontes chaveadas que, por mais que ela seja full range, ou seja, ela vai de 90 a 240 volts, você tem o desequilíbrio da fonte, ou seja, a fonte precisa ter um sincronismo com a rede. Então, se variar a frequência, o transformador, a fonte chaveada, ela desestabiliza e queima. Então, tem muitas fontes que não são apropriadas para esse tipo de função. E o pessoal insiste em colocar em amplificadores e quando vai ligar normalmente em grupo gerador, a fonte não suporta. Uma pequena variação do grupo gerador, você danifica a sua fonte chaveada e derruba todo mundo. E essa história que protege o no-break é uma fonte que derruba, não, ele vai queimar, ela vai queimar e vai desligar o amplificador, ok? Já os amplificadores em classe AB que utiliza transformadores, os transformadores, gente, são dispositivos de baixa impedância. Ou seja, se ela variar a frequência dentro de uma janela de 3%, que é o recomendado, você não vai ter um problema na saída do amplificador, porque existem os filtros que são calculados para a fonte linear, que vão absorver a lacuna de tempo derivado da parte dos osciladores de 60 Hz. Ou seja, se você tiver um retificador de onda completa, você tem 120 Hz, você vai calcular a ripple dele e vai botar capacitores um pouquinho maior. Então, às vezes é necessário você ter capacitores com mais capacitância, né? Um pouco a mais, para você ter uma segurança durante essa variação. E digo para vocês, fonte chaveada, elas são boas, a maioria dos equipamentos utilizam elas justamente pelo baixo custo que elas sejam. Agora, a partir do momento que ela entra no sistema de áudio, um sistema complexo que envolve ruído, já começa a ficar um pouco mais cara devido à evolução da tecnologia. Ok, pessoal? Então, eu não gosto de fonte chaveada em amplificadores. Eu trabalho com fontes chaveadas, estou mostrando para vocês aqui do que eu faço. O meu trabalho efetivo aqui, empresarial, é fazer manutenções de amplificador, de low breaks, que é isso aqui.
E nas horas vagas eu trabalho com amplificadores de potência aqui, né? High-end, esse equipamento top de linhas, e tem um trabalho no canal aqui da PWT. Então, gente, é por isso que eu sempre digo para vocês, a gente tem que ter a experiência e tem que ter o conhecimento. Então isso aqui é um trabalho que eu faço já de muito tempo, então isso aqui não é uma coisa nova para mim. Então as pessoas que chegam aí dizendo que o amplificador classe D é bom, não sei o que eu estou querendo dizer que o amplificador não presta, gente, cada pessoa tem seu gosto, isso a gente não discute aqui. E volto a dizer para vocês, é interessante rever os conceitos, que eu vejo muita gente fazer teste de amplificador classe D aí, que não faz uma varredura de frequência, não mede distorção, não mede nada, simplesmente bota para funcionar e acha que amplificador classe D é para aquecer água, como eu já vi falando aí. Então, gente, e o som grave, todo amplificador vai dar um grave bom, vai depender de como ele esteja projetado. O amplificador classe D, eles são bons em baixa frequência, bom vírgula, né? Eles têm um desempenho melhor em baixa frequência, mas em alta frequência deixam muito a desejar ainda. Então é isso aí, pessoal. Aquele abraço, fiquem com Deus e até a próxima.